O ano de 2024 trouxe impactos para o cenário político mundial. Aqui no Brasil, 122 milhões de brasileiros compareceram às urnas para escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Nos Estados Unidos, os eleitores escolheram o republicano Donald Trump para comandar a Casa Branca. Quais os reflexos deste cenário para a democracia e o que esperar para 2025? Sobre isso, conversamos com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Bom dia, Urian. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu já começo te perguntando sobre quais os principais desafios, em relação ao contexto político em 2025 que você pode destacar para a gente. Bom dia, David. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. São alguns desafios diferentes, né? Isso porque o ano de 2024, 2023, 2024, na verdade, eles meio que consagraram uma movimentação política que começou lá atrás, a partir de 2016, 2017. Então, o que nós vimos são, desde então, a ascensão de movimentos autoritários. Então, eu coloco vários partidos políticos, não falo apenas de uma direita mais radical, mas também uma esquerda mais radical em diversos lugares do mundo, e a gente pode destrinchar, falar de cada um deles, né? É sempre importante falar que quando a gente fala, por exemplo, de uma direita radical, a gente não está falando de uma direita democrática apenas conservadora, não, a gente está falando ali de partidos que flertam com o autoritarismo, que apostam na desinformação, na polarização política, na construção de inimigos internos e externos, né, que acabam demonizando grupos minoritários, imigrantes, ou até mesmo o próprio sistema democrático. Então, ao longo dos últimos anos, esses movimentos cresceram em alguns lugares. Então, por exemplo, foi o caso do Reino Unido. Lá eles trocaram um governo conservador por um governo trabalhista, mas não é que o país de repente se tornou progressista. Eles fizeram isso porque houve um fortalecimento do Reform UK, que é um partido radical, da direita radical britânica. Na França, a mesma coisa, um aumento tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda no parlamento francês. Se 2017 havia na extrema... Desculpa, mais ou menos 8 assentos da Frente Nacional, que é o partido de extrema-direita francês. Em 2024, nas eleições, esse partido foi para 125, e a mesma coisa com a extrema-esquerda. Então, é um movimento que foi replicado em diversos países e que começa a ter impacto, não apenas para as democracias, né, da Alemanha, da França, da Áustria, da Holanda, mas que podem impactar também naqueles conflitos internacionais. Então, 2 pontos que eu coloco aí. Um deles é a guerra na Rússia e Ucrânia, por exemplo, porque muitos desses regimes que têm chegado ao poder na Europa, eles flertam um pouco com o regime do Putin, né, na Rússia. Então, isso acaba minando aquela unidade ocidental que acaba sendo explorada pelo Putin na Rússia para avançar a sua guerra na Ucrânia. Então, isso eu acho que é um fator que preocupa bastante, tratando-se aí dessa entrada de 2025, uma falta de unidade das democracias. E como a economia global pode intensificar tudo isso, né, e deixar mais frágil essas democracias? E tem um ponto econômico relacionado a isso? Tem sim, Patrícia. Quando a gente fala de um movimento mais de extremista, internacional, como a gente tem visto agora na Áustria, por exemplo, em Portugal, não são movimentos que flertam, por exemplo, com o liberalismo econômico. Pelo contrário, aqui se no Brasil a gente observa uma direita mais liberal, a favor de acordos de livre comércio, a favor do livre mercado, lá esses partidos mais extremistas europeus, eles têm uma característica bastante protecionista, o que acaba sendo preocupante para quem defende essa ideia de livre comércio, né? Então, o comércio internacional ele acaba se tornando cada vez mais difícil. Eu trago aí exemplo da volta do Donald Trump nos Estados Unidos, que ele tem essas características protecionistas, ele fala em aumentar as tarifas em 20% para todos os países do mundo e 60%
para a China, né? Então isso poderia causar uma guerra comercial, poderia prejudicar alguns setores específicos. Eu entendo que algumas pessoas dizem que no caso da primeira presidência do Trump, em um momento no qual ele aumentou tarifas para o Brasil, inclusive, isso beneficiou o Brasil porque a China ela passou a comprar mais do Brasil. Só que eu entendo que existe essa justificativa, mas acho que é muito perigoso a gente sempre depender de uma iniciativa de um terceiro país para a gente poder se beneficiar. Então, eu acho que para o liberalismo, para o comércio internacional, 2025 ele começa aí com um pouco de preocupação em relação a tarifas. Talvez um respiro, e isso ainda é algo que ainda enfrenta alguns desafios, seria no caso de uma concretização entre aquele acordo Mercosul-União Europeia, né? Que seria talvez o maior acordo de cooperação, acordo de livre comércio entre dois blocos. Isso está no horizonte, tem as chances de acontecer, mas ainda não é garantido. Olá, Urian, que prazer estar aqui com você nesse último domingo do ano. Sabe que eu sou sua fã, te admiro muito. Muito bom te ouvir falando sobre esse assunto que você domina tão bem. E mais do que esses desafios às democracias, eu vejo que hoje nós temos um desafio à democracia, né, como valor, porque a polarização está levando as pessoas a não ter mais capacidade de escuta nem de diálogo, que é tão fundamental para a democracia. Agora, a pergunta que eu tenho para você, você sabe que eu sou muito fã da Coreia do Sul, é sobre justamente o que aconteceu na Coreia do Sul, aquele golpe, né, um golpe de Estado, um atentado à própria democracia. Para mim, foi uma aula de democracia, porque nós vimos instituições fortes funcionando, a situação se revertendo e hoje está lá o presidente em exercício, já foi lá onde teve o acidente de avião. Então, não é paradoxal que justamente onde houve um golpe, uma tentativa de golpe, seja o exemplo de uma democracia que funciona? Como você vê essa situação? Bom dia, Mônica. É um prazer estar aqui com você. Minha admiração por você é recíproca. Realmente, assim, você já falou tudo, né? A Coreia do Sul, ela tinha um trauma bastante profundo em relação a regimes autoritários, né? O país, então, até ali, década de 80, ele tinha sofrido bastante em relação a isso. Então, quando o ex-presidente resolveu se aventurar, né, tentando dar aquele golpe, declarando um estado de emergência para poder dar uma escalada autoritária, as instituições elas reagiram de maneira muito rápida. Então, eu digo que isso aconteceu não apenas por causa das instituições invisíveis, né, mas por conta da própria população que foi manifestar. E a população é realmente quem vai estar por trás sempre das defesas dessas instituições, né? Eu gosto sempre de trazer um exemplo de um estudo que foi feito pelo Yasha Mounk, que ele mostra o seguinte, que lideranças autoritárias, elas tendem a ficar no poder 2 vezes mais tempo do que líderes não autoritários, né, ou líderes não populistas, e que para isso eles tendem também eles têm 4 vezes mais propensão em mudar as regras do jogo, mudar as regras democráticas. Então sempre vão tentar ali dar um golpe de dentro para fora, seja pelo judiciário, aumentando o número de juízes da Suprema Corte, ou até quando eles têm maioria no parlamento, aprovando uma nova Constituição, é o caso, por exemplo, da Venezuela. Então, eu vejo que existe aí as democracias, você sabe, acho que até a gente já falou sobre isso, elas têm morrido de dentro para fora, mas também elas têm sobrevivido de dentro para fora, e esse é o caso da Coreia do Sul. Está me preocupando movimentos, focos específicos que têm surgido na Europa, que tem ganhado força, principalmente ali no leste europeu, eram países que, em um primeiro momento, até 3 anos atrás, eles estavam refutando esses movimentos autoritários, em um momento no qual a Rússia invadiu a Ucrânia. Então a gente achava que pelo menos aquela região do leste ali, ela ia estar um pouco mais segura em relação às democracias. Só que a gente, observando os últimos resultados de pesquisas e intenções de votos para algumas das eleições naquela região,
dá para ver que regimes autoritários, regimes pró-Rússia têm ganhado bastante força por lá. E isso se torna muito preocupante no contexto da guerra da Ucrânia, né? Eu acho que hoje, eu falo dessa guerra porque acho que ela simboliza justamente esse conceito de resistência democrática que existe hoje, né? A Ucrânia, que era uma democracia, que foi invadida pela Rússia, que é um regime autoritário, justamente apenas por ser democracia. Aqueles argumentos de que a Ucrânia fazia parte da OTAN e por isso merecia ser invadida, isso não cola, é invenção da máquina de propaganda russa, né? Então eu acho que um símbolo de resistência democrática para a gente olhar a partir desse ano de 2025 pode ser a Ucrânia, até mesmo porque existem outros regimes autoritários de olho em outros lugares. Aí eu coloco, por exemplo, China de olho em Taiwan, que está olhando para ver qual que é a reação das democracias de apoio à Ucrânia para decidir os seus próximos passos. Olá, Urian. Um prazer poder reencontrá-lo nesse final de ano. Talvez uma das questões mais importantes que vinha acontecer em 2025 seja já em janeiro a posse de Donald Trump. E ele tem entre seus apoiadores muitas pessoas bastante conservadoras e protecionistas. Por incrível que pareça, o maior país do mundo está pensando em protecionismo intenso. Mas tem outros apoiadores como Elon Musk e Vivek Ramaswamy, que são fortemente liberais, não no sentido do Partido Liberal, mas daqueles que defendem a liberdade do indivíduo, a essência dos Estados Unidos. Aí eu lhe pergunto, na sua opinião, o governo Trump será mais defensor da liberdade do indivíduo ou mais protecionista para o indivíduo? Bom, Diogo, bom dia. Prazer estar aqui com você novamente. O governo Trump ele tem mandado desses sinais cruzados, né? Eu vejo que a liberdade ela é um conceito que tem sido usado por diferentes figuras de diferentes posições do espectro político ao redor do mundo. Então, se por um lado o Elon Musk ele se coloca ali nos Estados Unidos a favor das liberdades individuais, por outro, essa semana a gente observou que ele publicou um artigo em um jornal alemão apoiando o partido Alternative Deutschland na Alemanha, né? E a Alemanha ela tem eleições marcadas para o dia 23 de fevereiro e o apoio a esse partido especificamente ele é bastante preocupante porque é um partido que ele teve lá em 2013, quando surgiu 4,7% dos votos, que não foi os 5% suficiente para entrar no parlamento alemão. Ele vem crescendo desde então, né? 2017 ele conquistou 94 assentos, agora está aparecendo em segundo lugar nas pesquisas na Alemanha. E é um partido que ali às vezes acaba flertando com algo muito preocupante, que são movimentos quase que neonazistas. Então, isso me preocupa um pouco, esse apoio seletivo, né? Eu também me considero uma pessoa que defende as liberdades individuais, mas muitas vezes algumas das figuras ao redor do mundo que o Elon Musk com quem ele acaba se vinculando, e eu coloco também o próprio governo chinês, né, que é um governo autoritário que persegue minorias, como é o caso dos Uigures, que é uma minoria no país com campos de trabalho forçado. O Elon Musk ele mantém boas relações com esse governo. Então, se por um lado a bandeira por si só, ela é válida, né? O conceito de defender a liberdade, ele é a coisa mais importante que a gente tem. Por outro lado, me preocupa talvez a seletividade. Então é por isso que eu não consigo dar uma resposta aí em relação ao Donald Trump sobre se vai ser um governo mais protecionista ou que vai defender as liberdades individuais. Talvez nos quesitos de escolhas, por exemplo, em relação ao aborto, que muitos consideram uma liberdade individual, é um governo que vai tentar minar isso, né? Ele se vangloriou durante a campanha eleitoral de que ele foi quem indicou os juízes para ter uma maioria na Suprema Corte norte-americana que dificultaram o acesso ao aborto nos Estados Unidos, por exemplo.
Urian, essa polarização política, eu vou voltar a esse assunto que a Mônica introduziu, né, agora, ela tem solução ou a gente pode considerar que ela já se tornou estrutural nessa democracia contemporânea, vamos dizer assim? Olha, Patrícia, em 2024, a palavra do ano, né, escolhida pelo dicionário de Oxford, foi brain rot, ou seja, é o consumo excessivo de informação. É a pessoa que passa muito tempo, por exemplo, nas redes sociais. E a gente vê que essa radicalização ela tem aumentado justamente por conta disso, né? Se de repente há 10, 15 anos atrás as pessoas elas precisavam consumir informação principalmente por meio dos canais de televisão, dos jornais, das revistas, tudo aquilo que passava ali por um certo filtro jornalístico, hoje já não é mais o caso. Por que a gente fala dessas bolhas das redes sociais? Porque existe um estudo que foi feito que fala que, tentando explicar psicologicamente por que isso acontece, né? Por que as pessoas se radicalizam. E aí existem alguns fenômenos que acontecem. Um deles é a teoria da dissonância cognitiva, que fala que as pessoas querem, acima de tudo, proteger os próprios egos, né? Ou seja, que elas querem sempre estar certas, ninguém gosta de estar errado. Então, o que a gente faz para não estar errado? A gente só consome aquele tipo de informação com o qual a gente já concorda. A gente não é exposto à informação contrária. E a polarização, ela tem aumentado ao redor do mundo justamente por conta disso. Porque as pessoas, elas seguem apenas veículos ou personalidades com as quais elas concordam, então estão ali retroalimentando um modo de pensar, né, sem se expor a novas ideias, novos pensamentos. Isso acaba sendo explorado por essas figuras autoritárias que a gente mencionou hoje aqui durante a nossa conversa, que entendem que isso tem trazido ganhos políticos até então, que essas pessoas têm sido eleitas e têm ganhado mais notoriedade pública por conta disso. Então, muito difícil que haja o fim da polarização sem diálogo na sociedade. A definição de democracia mais inclusiva, talvez a principal hoje, seria aquele conceito de único regime que transforma as visões populares em políticas públicas, ao mesmo tempo em que os direitos individuais são protegidos. Então, acho que sem diálogo, sem a gente provocar reflexão intelectual, dificilmente vai haver um fim da polarização doentia como ela existe hoje. E dessa forma, desenvolver um senso crítico, né, Urian? Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Nós conversamos com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Obrigado a todos. Bom dia, bom fim de ano.